Fala galera, bem-vindo aqui mais um episódio, acho que é o episódio número 3. Estou falando diretamente do carro onde está meu irmão, da segunda-feira, dia 31 de abril de 2026. Menos uma sexta-feira na sua vida, pois é, né? Ah, Estou gravando isso exatamente às 1h21 da manhã, então você vai estar vendo isso de manhãzinha, enquanto o Alex aqui trabalha duro por você. Estou gravando diretamente dentro de um carro, né? Acho que o som fica melhor, a acústica fica bem melhor. Vocês dão o feedback de vocês aí nos comentários, tá certo? Eu queria começar mandando um salve aqui para a Geobob, a Giovana Bob Nelson da Silva, tá? Eu não vou falar da minha ex nesse episódio, ok? Da minha ex, não vou falar. Não vou ficar falando besteira aqui, tá bom? Vou contar só coisas de alta cultura, cara. Coisas que, tipo assim, você escuta, você fica, caraca, mano, legal, eu quero assinar. Eu quero nem me inscrever, eu quero assinar o podcast desse cara aqui, desse ser. Então, eu tenho um livrinho mental, obviamente, na minha cabeça, do que falar. Eu devia estar escrevendo, como assim eu planejei alguns tempos atrás. Há não tão muito tempo atrás. Mas eu vou falar por aqui. Eu queria começar a falar sobre o que eu vi nessa semana, que foi o Neymar. Pra ser mais preciso, eu vi hoje. Eu vi hoje o vídeo que ele lançou. Eu já tinha visto na época da convocação da seleção para a Copa. Ele lançou um vídeo, né? 48 horas na minha rotina, alguma coisa assim. Que foi um vídeo muito bacana, cara. Gostei desse vídeo. Depois ele postou, hoje ele postou, ontem na verdade, ontem, dia 30. Ele postou um vídeo, 48 horas comigo de folga e tal. Pô, mano. E você vê o Neymar assim, né? Daquele jeito todo fudido e tal. Cara, tinha uma parte do vídeo que ele tava jogando, que ele faz live e tal, né? Ele tava jogando lá e ele botava umas porra nas pernas dele, cara. Eu não entendo o que ele botava lá, que era pra, sei lá, ficar restaurando a perna dele, alguma coisa assim. Eu tenho quase certeza que isso é uma pseudociência e não funciona na prática, mas o otário compra pra gastar dinheiro. Tipo aquelas pulseiras, né? Que velha usa. Aquelas pulseirinhas que dizem ser magnéticas e tal. Nossa, a luz desse microfone tá tudo escuro aqui, essa luz tá me cegando e não tem como abaixar ela. Ótimos designs da JBL, né? Enfim, me lembra essa pulseira aí totalmente mentirosa que nunca serviu pra porra nenhuma. Você sabe o que eu tô dizendo? É uma pulseira bem mentirosa. E ele botava aquilo, cara, pra ficar jogando, pra ficar vendo filme. Ele tava vendo o jogo da seleção, né? Que foi o Brasil e França agora, essa semana aí que teve. Semana passada que teve. E ele, com os amigos dele lá, ele botando aquela porra nas pernas lá, cara, pra ele ficar assistindo os 90 minutos de jogo. E tipo, esse cara não tem vida social, mano. Não tem mais, tipo assim. Foda eu dizer isso do Neymar, não tem vida social, mas esse cara não tem, sabe? Não tem liberdade de fazer o que ele quer. Pra ele curtir o carnaval, ele tem que botar um atestado no time que ele joga. Sempre foi assim. Acho que nesse ano foi o único ano, esse ano de 2026 foi o único ano que o Neymar não foi curtir o carnaval, cara. Ano de Copa aqui ele tá realmente estava triste por não participar. Tá velho também, pô, 35 anos, né? Você tá no seu auge físico, né? No seu auge mental, mas você não é jovem mais, pô, pra fazer idiotice de carnaval assim, sendo pai de família, né? Mas eu lembro que, pô, não, muito tempo atrás não, cara, 2023, 2024, tinha a lista assim, a lista do Nano Moura lá, do Bolsonaro. Todos os anos do Neymar e sempre alguma coisa em fevereiro, março ali, sabe? Dele, eu machuquei alguma coisa, viajei. Ou lembro de ter visto isso no os donos da bola, o Craque Neto falou isso no programa e mostrou. Se você fuçar aí, se você fuçar aí, meu amigo, meu amiga, essa foi minha imitação do Regis Tadeu. Você encontra isso aí no YouTube, do que eu tô falando, né? E esse ano foi o único ano que eu vi que ele não, se ele fez, não chegou em mim, mas que ele não fez nada parecido, então ele tá realmente mudado. E cara, ele treina o tempo todo,
Ele tava dizendo no vídeo lá que ele, porra, ele trabalha disso desde os 14, 15 anos, 13, 14 anos dele. Pô, é uma baita pressão, tá ligado? Ele contando que enquanto os amigos dele assistiam cinema à tarde, da noite, iam se divertir, iam pra escola, ele não podia, porque ele tinha que ficar jogando bola. Ele ficava triste por causa disso. Pô, imagina isso na cabeça de uma criança, cara. Não é à toa que ele desenvolveu uma perversão, né? Freud explica isso, né? Eu sei que eu não quero ser o doido do Freud e da psicanálise, que eu acho isso uma puta bobagem, cara. Mas tipo assim, não a psicanálise, mas esse tipo de pessoa que baba ovo, sabe, do Freud, Lacan, essas porra aí. Mas tem, né? Psicose, neurose e perversão. Que são os três que não me vem na minha cabeça agora, mais do ser humano. Neurose tá mais pra esquizofrenia, psicose e psicopatia. Um DSM, que é o livro de psicologia, falando de um assunto nada, tangenciando assuntos aqui, falando de assunto nada a ver, né? Mas no DSM, acho que a gente tá no DSM-5 agora. Mas nos DSM, né, são livros de transtornos, doenças psicológicas que a cada alguns anos vai atualizando e tal. Estamos na versão 5. Foi mais ramificado, entendeu? Começou com psicose, neurose e perversão e foi se ramificando. Por exemplo, no ramo das parafilias, por exemplo, está na perversão. Pedofilia, zoofilia, necrofilia, sadomasoquismo também está nisso. Tudo que é perverso, sabe, cara, sexualmente falando, porque o ser humano se baseia nessas três coisas. E cada um vai ser mais forte cada indivíduo, entendeu? Eu acho que pra mim, sinceramente, ou é psicose ou é perversão. Enfim, e o Neymar, cara, ele meio que desencadeou isso nele, com certeza, porque a quantidade de mulher que ele já comeu, mano, todo mundo sabe. Mas é alto até pros níveis de jogadores de futebol, que já é alto, entendeu? Não só isso, não só isso. Ele se relacionou com várias mulheres, é, né, no nível raso, ou em termos chulos, que eu não vou dizer muito aqui, mas, né, fez sexo com elas. Mas além disso, ele teve relacionamentos sérios. Quem lembra da Bruna Marquezine, né? Vários relacionamentos sérios. E ele conseguiu trair todas elas. Incrível isso, cara. Incrível. Teve filhos com quase todas elas também. Entende? Então, tipo, é um cara que ele tem bastante energia para gastar e provavelmente perversidade surgiu daí. Mas enfim, ele dizendo que ele trabalha desde os 13, 14 anos dele, 15 anos. E quando ele viu um moleque tipo assim, se divertindo, indo sair à noite pra se divertir, coisa de criança, adolescente, pré-adolescente, né? Ou até pra escola mesmo, ele ficava triste porque ele não podia, porque no outro dia tinha que acordar cedo pra treinar, ou tinha um treino à tarde, algum jogo, né? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, mas ele também diz que ele sentia essa tristeza, mas no outro dia tava feliz porque tava jogando bola, que era a coisa que ele mais gosta de fazer. Não que ele gostava, aquela coisa que ele mais gosta de fazer, entendeu? Então é muito, muito bonito ver esse sentimento do Neymar. Alguém que eu não admirava, até hoje eu tenho um pouco de ranço dele. Por mais gay que essa frase soe. Mas, porra, o cara é talentoso pra caralho. Só falta, né, ser bem mais disciplinado. Mas a gente não vai mais cobrar isso dele, porque, porra, a rotina dele é realmente bem puxada pelo que a gente viu no vídeo, né? É um atleta. Desde criança. Então é uma coisa que ele mais gosta de fazer, então não tem por que ele ficar é, achando isso ruim, tá ligado? Esqueci o que eu ia falar. Assim, eu falei que eu não gostava tanto do Neymar, que eu tinha um pouco de, entre aspas, ranço dele. E cara, esses tempos eu tô começando a perceber que é mais por outras pessoas, sabe? A gente vai odiando algumas coisas, algumas pessoas por causa de situações, momentos que vivenciamos ruins assim na nossa vida. E a gente acaba correlacionando essas coisas. Por exemplo, eu não gosto do Neymar porque uma pessoa que fez muito mal gostava dele, mais ou menos assim. E você acaba associando as duas pessoas, fazendo essa associação. Isso é muito perigoso porque isso você guarda rancor com isso, cara. E eu sei que um dos motivos, abrindo parênteses aqui, um dos motivos de eu começar a voltar a gravar podcast
Sério, tipo assim, não tanta fuleiragem agora no Molestados. Link na descrição do podcast. Um dos motivos é que eu preciso melhorar minha dicção, cara. Eu tô ficando velho, entendeu? Tipo assim, tô virando homem, então tem que parar com essa voz assim de criancinha. Ter uma voz mais encorpada assim e, porra, uma dicção melhor. Certo? Melhorar meu sotaque também. Eu não gosto quando eu falo Steam, por exemplo, com X. Ah, não sei o que, não sei o que. Porra, tem um S na palavra, mano. Tem que falar com a letra S. Ponto. Ah, mas acabou, entendeu? Algumas coisas, tipo, no inglês tu pode botar o X na pronúncia do S, é. Tipo aquela música do Bon Jovi lá. Always. Entendeu? Tu pode botar um always. Always. Sei lá, né? Enfim. Fechando esse parênteses aqui, gigantesco. Então, rancor, cara, por mais clichê que essa frase possa parecer, mas é verdade, você não tem que guardar rancor das pessoas, bicho. Tem uma frase muito famosa, não sei se vocês conhecem, não vou saber agora o autor nessa frase, mas o rancor, a vingança, a mágoa é um veneno que você toma esperando o outro morrer. Isso é verdade. A vida do outro, cara, começa a tá normal assim, entendeu? Se tiver rancor é mínimo. Muitas das vezes ele nem lembra mais de você. Ou lembra em momentos específicos, assim, esporadicamente. E você tá lá, cara. Quase todo dia, às vezes todo dia, em várias vezes no dia, pensando, guardando rancor. E isso é só atraso pra vida, cara. Uma coisa que eu percebi recentemente. Tira um peso, sabe? Das costas, assim. E eu acho que as pessoas mais velhas sabem disso. E elas estão certas em muitas coisas. E uma delas é sobre vingança. Que nunca é plena, mata a alma e a envenena, certo? Ainda sobre esse tópico, sobre vingança, né? Tristeza, raiva, sentimentos humanos que a gente não deve demonizar, que todo mundo sente. Até Jesus sentiu raiva, pouca gente não sente, né? Mas tem uma frase do mangá Berserk que vocês devem conhecer também, que o Guts, um personagem totalmente, né, complexado, né, sofreu abuso, etc. Vocês conhecem, acho que o Guts, se não conhece, dê uma resumida no YouTube, no YouTube, no YouTube, que aparece aí. Mas é um personagem complexado e, tipo assim, guarda muita mágoa, muito rancor dentro dele, certo? É... E ele encontra um senhor lá, meio vilã de saga, sabe? Outro mangá também nesse naipe aí, de shounen. É shounen, não é? Eu acho que é seinen. Acho que é seinen o termo certo em japonês pra esse tipo de história. Tipo Hokuto no Ken, etc. Hokuto no Ken eu acho que é shounen, Hokuto no Ken. Enfim. Aí ele encontra o senhor e o senhor diz uma frase pra ele que, tipo assim, meio que tem a ver com esse negócio da mágoa do rancor, que escute bem, Guts, as palavras desse homem velho. A raiva é pra onde o homem vai quando ele não consegue lidar com a tristeza. E porra, isso é verdade, cara. A maioria dos diagnósticos de TOD, né? Transtorno. O TOD é transtorno. Eu não vou lembrar agora o termo, eu não vou pesquisar aqui porque pode acabar a gravação, cortar aí. Eu não tô afim. Mas pesquisa aí a sigla TOD. TOD. TOD, né? Eu acho que é transtorno opositivo destrutivo, alguma coisa assim que acontece mais em crianças, que é aquela criança birrenta, entre aspas, que começa. Nossa, pai. You know ain't no fucking war! You in trouble, baby! Wake up! Time to die! Yeah! Ah, eu acordei de todo mundo agora. Que o carro não é totalmente acústico. Enfim. Oh yeah! Yeah! Não, eu tô viciado em imitar o Exo Rose, inclusive eu vou falar isso daqui a pouco. Mas enfim, é quando a criança, ela, tipo, ela é meio difícil de lidar. Ela é muito raivosa, entendeu? Ela tá sempre sendo do contra, sendo um obsessivo, assim, opositor sempre, sabe? Isso é um diagnóstico, não é birra. Infelizmente, muitos pais, principalmente brasileiros aí, não entendem e acabam batendo nos seus filhos, né? Porra, se você
bate em uma mulher, você é machista. Se você mata ela, você cometeu um feminicídio, né? Se você estupra uma criança, você é pedófilo e estuprador. Se você bate em um idoso também, tipo assim, você é tipo assim, um filho da puta. Mas quando você bate em uma criança, sendo pai dela ou sendo, sei lá, conhecido, você não é nada, cara. As crianças são totalmente a Deus hará por aí, sabe? Tem até uma história muito. Eu tô só entrando em tópicos variados aqui. Mas tem uma história da HQ do Batman muito bacana sobre isso. Não, o Batman é um personagem complexado, uma criança traumatizada no corpo de adulto, né? Que veste uma máscara ali pra se proteger e tal. Se apega muito a crianças, tipo assim. Ele tem esse laço com crianças, né? Desde os Robins até vítimas, assim, crianças. É, e tem uma história que é sobre isso, tipo, crianças sofrendo abuso. Aí a sacada da HQ é exatamente essa, que a gente vê a palavra abuso, já imagina sexual. Mas justamente por ter um mais, assim, um que mais de sexual, é porque a maioria dos abusos não são sexuais, cara, entendeu? São agressões psicológicas, muitas das vezes, que fazem marcas de verdade, né? Besteiras. Então, tem uma história do Batman que justamente é isso. A gente pensa lendo a história que é um abusador de criança, mas na verdade é uma coisa totalmente comum que é bater. E pega muito bacana no leitor, cara. Pega muito. Você se sente mesmo. Porra, plot twist, entendeu? Tem um Demolidor também, inclusive acho que na série também tem essa questão sobre crianças. E é uma coisa pouco tratada e que infelizmente no nosso mundo acho que vai piorar bastante. Voltando pro assunto do Todd, né, que eu tava explicando, e eu tava antes disso falando sobre Berserk e antes disso falando sobre Rancor. Por que eu tô ligando esses assuntos? Porque, cara, existe depressão na maioridade, existe depressão na idade adulta, né, que é a maioria dos casos, em adolescentes também, né, jovens, e existe depressão na infância, cara. E eu posso dizer que eu quase passei por isso também, olhando em retrospecto, né? Mas, enfim, preciso de um diagnóstico melhor, sessões de terapia, assim, cara, pra saber a verdade, mas deixou algumas sequelas, mas, tipo assim, pô, trabalho de boa, entendeu? Não sou bem, não é útil a palavra, mas bem funcional e não chega a me atrapalhar, tipo assim, a ponto de ficar insuportável minha vida e, tipo assim, eu quase não percebo, pra falar a verdade, só percebi porque eu tô fazendo uma faculdade de psicologia e durante a faculdade eu percebi isso. Mas existe depressão em criança, cara. E a criança, sabe como muitas vezes é o sintoma da depressão? Raiva. A criança não é um adulto, ela não vai saber lidar com pressões, com responsabilidade. A pior coisa do mundo é você forçar a responsabilidade de um adulto em uma criança, cara. Entendeu? A pior coisa do mundo. Foi o caso do Michael Jackson, né? O caso do Neymar, que eu tava dizendo mais cedo, entendeu? E um dos sintomas é justamente a raiva. A criança fica raivosa. Porque a criança não sabe lidar com a tristeza. Ela vai tratar com a raiva, entendeu? Ela vai tratar sendo agressivo com todo mundo. Aí, essa criança às vezes é abusada, às vezes é abusada sexualmente, com certeza psicologicamente, certo? E os adultos não entendem também, porque talvez eles foram uma criança traumatizada também no começo, ainda são adultos traumatizados e batem na criança e tal. Não foi o que aconteceu comigo, assim, desse jeito, assim, entendeu? Sabe? Meus pais são perfeitos, assim, nesse sentido. Não, não são perfeitos, né? Não são perfeitos, mas fizeram o melhor deles. Poxa, era a primeira vez deles vivendo também. Eu nasci quando minha mãe tinha 24, meu pai tinha 25. Porra, eles eram, porra, super novos, entendeu? Eu tenho quase essa idade. E ainda sou virjola, entendeu? Falo mesmo, porra, tô nem aí. Mas aí. Eu nunca namorei, eu nunca tive namorada. Ah, eu vou botar aqui. O cara completamente, mas assim, voltando, né? Então a criança não entende muito. E é uma coisa muito pesada, cara, que eu rezo para que o mundo melhore. Em questão a isso. Mas mesmo sabendo que nunca vai melhorar, porque esse mundo já é do diabo, já é do maligno. E a esperança que a gente tem que ter não é nesse mundo, é no céu, tá?
Enfim, eu falei isso e eu linkei do. Assim, assim, responsabilidade de criança. Tem uma história da DC também que é quando o Superman descobre que o mago Shazam deu os poderes de Shazam para o Shazam, né? Que é uma criança, e quando fala Shazam, bum, aí vira um adulto forte e tal. E quando o Superman descobre que o mago fez isso, ele vai lá muito puto, porque, porra, você deu uma responsabilidade para uma criança, cara, entendeu? Isso é muito cruel, e é realmente muito cruel, cara. Mas é isso, acho que fechamos esse tópico do Neymar. Eu vou falar agora do Guns and fucking Roses and talking shit. Eu tô com um hiperfoco, assim, eu tenho vários hiperfocos durante semanas, assim. Eu tava com hiperfocos em Twin Peaks, né, que eu já vou falar também daqui a pouco, que é uma série foda pra caralho. Inclusive assistam, tá? Você que tá escutando, você mesmo aí, você, que eu peço todo dia pra você assistir, você não assiste, assista. E depois faça uma review do anime lá, aqui também, tá? Enfim, é... Twin Peaks é uma série foda e eu tô com hiperfoco agora em Guns N' Roses. Vendo histórias. Tem um canal no YouTube, aqui no YouTube tem um canal chamado João Feijó. Acho que é esse, Felipe Feijó, não sei. Ele faz vídeos sobre cada integrante, mini documentários assim, sobre cada integrante que já passou pelo Guns N' Roses. É muito interessante. Eu já vi do Steve Adler, que pra mim foi mais chocante, porque pô, esse cara se fudeu. Já já eu falo também sobre, se der. Eu falo sobre. Ele fala sobre o Izzy Stradlin, né? O primeiro guitarrista base, falou sobre o. Falou sobre umas pessoas lá, cara. E é um vídeo muito. São um canal muito interessante, com vídeos muito interessantes. E eu tô com hiperfoco em Guns N' Roses e eu sempre gostei de cantar. Por mais que a minha voz não seja tão boa assim, nem pra falar nem pra cantar, mas eu sempre gostei muito de cantar. Guns N' Roses foi, tipo assim, uma banda que introduziu o rock. E tem uma história bacana nisso, porque, tipo assim, eu tenho top 3 bandas favoritas, sabe? Tá em primeiro lugar AC/DC. Porra, minha banda favorita, que eu conheço tudo, tudo, tudo. Meu jeito de tocar guitarra é totalmente inspirado, quase copiado no Malcolm e no Angus Young. Tá em primeiro lugar. Em segundo, quase empatado, tá Beatles, né? Porra, tem Beatles. Banda foda, conheço quase tudo também. Tem alguns CDs aqui, no porta-luva do carro. E em terceiro, Motley Crue, justamente por apego nostálgico que eu tive na época, que eu comecei a escutar logo no início ali do ensino médio, então uma fase muito bacana da minha vida assim, que eu comecei a escutar bastante Motley Crue. E né, lá essas coisas todas, mas eu gosto muito dos primeiros 5 discos, cinco álbuns dele, né? Aí depois vem o que? Vem Guns N' Roses, né? Vem Van Halen, vem Megadeth, Metallica, né? Mais ou menos, mas também gosto. Angra gosto pra caralho de Angra. Enfim, outras bandas aí, né? Outras bandas aí que eu gosto de um montão. E Guns N' Roses, por mais que não esteja numa top 3 bandas favoritas, vem logo após, por quê? Porque já conhecia algumas bandas, tipo Queen também, né? Já conhecia, acho que foi Amazonas, tipo assim, top 100 hits mundiais, assim, entendeu? Eu conhecia, muito por causa do Guardiões da Galáxia e tudo mais, assim, tinha as trilhas sonoras deles. Aí eu pesquisava assim no YouTube, trilha sonora Guardiões da Galáxia 1. Aí eu escutava a música, aí dava o play e botava o fone e tocava Uga Chaka, Uga, Uga, Uga Chaka. I can't stop this feeling. Porra, era foda pra caralho, cara. Gostava muito. Ainda gosto, na verdade. Então, a Marvel foi essencial, os filmes da Marvel foi essencial pra esse tipo de coisa que eu comecei a escutar, entendeu? Aí eu ia escutando, conheci Queen, conheci algumas bandinhas aí, já conhecia a porra Black in Black, né? Já conhecia Highway to Hell, tocava no Nome de Ferro. Algumas do Black Sabbath, cara, sei lá, tipo, só duas talvez, né? Aí conheci Guns N' Roses, como? Minha avó sabia que eu tava gostando de rock, eu tava ali com 14 anos, 2019. Um pouco de roqueiro, jogava Guitar Hero todo dia no meu celular, Guitar Flash. Eu só fazia isso na minha vida, cara. Eu ia pro colégio, batia punheta, jogava no Play 2, ia pra casa da minha avó, ficava a tarde todinha fazendo porra nenhuma lá, jogando Guitar Flash, jogando RPG Zelda, vendo porcaria. Às vezes tinha um jiu-jitsu pra fazer, enfim, era bacana essa época. Mas aí ela comprou uma camisa pra mim de rock,
meu aniversário. Como eu era filha da puta, como é que eu era filha da puta, cara? Ela. Opa, desculpa palavrão. Não posso... Eu falei que não tinha palavrão porque é Semana Santa, perdão. Ela comprou uma camisa do Link Park. E eu não. Eu gosto de Link Park, realmente. Já conhecia Link Park. Mas, sabe, eu não gostava muito. Era uma camisa toda preta com o símbolozinho verde dele lá, né? O símbolo verde do Link Park. Parecido com essa luz do meu microfone agora. Aí. Eu falava. Ah, gostou? Aí eu totalmente cara de pau, tipo assim, eu nunca farei isso de novo, cara. Ai, não gostei não. Só troca pra mim. Aí ela foi lá e trocou no outro dia. Tipo assim, tadinha da minha avó, bicho. Minha avó já. Ela trocou e trouxe a do Guns N' fucking Roses. Eu achava, porra, caraca, Guns N' Roses. Eu não conhecia nada, mas eu achava a estampa maneira. Aí fiquei com ela. Tem até hoje essa camisa, inclusive. E aí eu ia pro colégio com ela. A pessoa falava, nossa, o Alex tá mais fortinho, porque ela era meio apertada, né? E eu tava. Foi lá pra 2000. Depois, foi 2019. Aí foi 2020 a pandemia. Então a gente ficou um tempo sem. Né? Sem ir pra aula e tal. Bastante tempo, na verdade. Foi quase uma eternidade naquele ano, meu Deus. E eu tava treinando, então eu cresci, fiquei mais fortinho, um pouquinho fortinho assim. E eu botava a camisa que já era apertada, ficava mais apertada ainda. E olha só, o Alex tá forte e tal. Então, aí começa a falar, tu gosta daquela música assim, tananana, tanan, 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 tanan. E eu não conhecia, pô. Eu era mó poser, sabe? E o pessoal falava assim, ah, tu não conhece nada. Aí eu chegava em casa, tomava meu banho assim, aí eu botava assim, Guns N' Roses. Aí eu vi a imagem dele do Google, aquelas preto e branco assim dos anos 80 e tal, informação clássica. E por ser em boa qualidade, como eu era tão burro, eu pensava que a banda era nova, tipo assim, ano 2000, sabe? Nossa, a banda tem um som bacana, deve ser ano 2000. Só que não é, né? Todo mundo sabe disso. E aí começou, cara, comecei a escutar Paradise City, Suicide on Mine, é... Welcome to the Jungle. Aí tinha Shadow of Your Love, que eu descobri também que era muito firme. You Could Be Mine. E escutando. Aí depois, em 2022, já no ensino médio, comecei a escutar muito Rocket Queen. Enfim, aí já eu entrei de cabeça no thrash metal e no glam rock, glam metal. Assim, foi os dois estilos musicais que eu mais escutei, tipo assim, 2021, 2022, 2023. Né, Van Halen, essas porras, assim, Motley Crue, Poison, Stripe foi recentemente. É, Poison, Rat é uma banda muito boa, cara. Quase chama palavrão aqui. Aí eu escutava muito Megadeth, escutava muito Metallica, escutava o The Big Four, né, no geral, assim. Aí eu escutava ali também um pouco de, tentava escutar um pouco de metal melódico, escutei muito Angra, escutei bastante Angra nessa época aí. E ao mesmo tempo ali eu tava descobrindo assim, já sabia, já descobri algumas músicas, mas eu tava mais no universo dos Beatles ali, sabe? Anos 60 ali e anos 70, então eu escutava muito Beatles e cada vez eu descobri uma coisa nova, era muito interessante. Até hoje, né, eu não sei muita coisa assim, tipo assim, é muito mágico pra mim, muito mágico. Descobri Tin Lizzy também, tipo, gosto muito de Tin Lizzy. Foi uma época muito como você, como é que é aquele termo, como abundante pra mim no bom sentido, sabe? E o pessoal fala que até os 17 anos o seu gosto musical tá sendo construído. Depois você não vai escutar mais nada de novo, entendeu? Tipo assim, você não vai escutar quase nada, é muito difícil. E é realmente muito difícil escutar alguma coisa nova hoje em dia. Ainda bem que eu diversifiquei bastante, né? Eu gosto desde sertanejo. Ó, sertanejo é uma coisa que eu comecei a escutar depois de velho. Depois, entre aspas, velho, depois dos 19 anos. Zé de Camargo. Eu já escutava antes, lógico, mas eu comecei de cabeça a fundo nisso, sabe? Zé de Camargo, Chitãozinho Chororó, enfim. Esses tipo, esses mais antigos mesmo, assim. É, Milionário José Rico. Mas até aí eu diversifiquei bastante. Eu gostava desde música clássica até brega. Brega, falei meio inglês, né? Até brega paraense, guitarrada paraense, melody, entendeu? É, rock. Aí rock no geral. Metal no geral. Músicas assim, bem diversificadas assim. Então eu tenho até hoje um grande leque. Que se formar uma banda com pessoas com gostos diferentes, talvez dê uma incrementada boa assim, sabe? Tempero.
Então, esse foi o meu gosto musical. Por que eu tô falando isso? Porque eu falei do Axl Rose e voltou esse hiperfoco agora, recentemente. A cada 2 anos, mais ou menos, volta esse hiperfoco em Guns. E, e eu sempre gostei de cantar. E eu tive a primeira experiência cantando em karaokê ano passado, em dezembro. E foi muito bacana, cara. Foi muito firme. Foi muito bacana mesmo. Eu gostei da cantar em karaokê, assim, no local. Já cantava em casa, mas até coisa totalmente diferente. Eu, eu tô querendo tocar bateria também. Pra quem não sabe, né, eu toco guitarra, violão. Antigamente eu via por exemplo, shows ao vivo do AC/DC, eu ficava imitando o Angus lá, assim, sozinho em casa. Pô, pura adrenalina, assim, eu imitando o Angus tocando. Pam, pam, pananana, tam, 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 tam. E aquilo era meu barato, cara. Depois mudou pra eu, né, cantar as músicas, assim, tipo karaokê mesmo, que é o meu barato hoje em dia. Aí agora eu quero tocar bateria, tô um tempo molhado tentando tocar bateria. Tô aprendendo algumas coisinhas assim pra comprar uma bateria e tal. Mas eu gosto de tocar o que eu gosto, sabe? Tipo assim, eu não toco porque é performático. Eu toco porque eu sinto tesão nisso. Eu sinto vontade nisso, entendeu? A coisa performática vem depois. Eu nem penso isso na hora que eu tô tocando. É mais pela serotonina, sabe? Pela dopamina de ficar tocando algo. Que não é punheta. Lá ele. Então eu fico lá cantando, eu fico afinando minha voz do jeito que eu posso. E eu tenho uma voz, tipo assim, bacana pra cantar rock, assim, se eu perder um pouco da timidez e ter mais técnica, certo? E eu fico imitando o Axl Rose, né, no show dele em live. E é muito bacana, eu gosto muito disso, cara. Gosto muito disso. Bom, acho que por hoje é isso, né? Eu vou cortar por aqui, eu não tô com sono. Ah, inclusive eu tive insônia esses tempos aqui. Domingo agora, eu tava de folga sábado. Do sábado pra domingo eu não consegui dormir, não sei por quê. Vou voltar a treinar também. Tô me recuperando do acidente. E financeiramente também. Eu quero comprar uma jaqueta, inclusive. Uma jaqueta jeans felpuda, branca com couro. Esse assunto para outra hora. Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você ficou, por favor, dá o like, compartilha no grupo da família, no grupo da igreja. E fala, pô, esse cara é bacana. Forte abraço, por favor, vá lá conferir Molestados Podcast no Spotify e no YouTube, que eu vou botar o link, tá? Em algum lugar. Aí, procure. Em breve vai estar os episódios antigos também lançados no YouTube, lá do Molestados. E em breve eu vou fazer um Spotify para esse canal aqui, para postar só o Queijo em Talks, tá? Para quem não entendeu, esse canal vai continuar sendo o mesmo. Eu vou postar de vídeos diferentes. Eu quero postar tipo vídeos igual de gameplays, assim, de gameplays e tal, assim, sabe? Meio editado, assim, review. Vídeos normais, tipo assim, editados e tal. Que você encontra pelo YouTube aí. Mas essa é uma playlist só de podcast. E essa playlist de podcast que eu tô fazendo agora, que já tá no terceiro episódio, fora o piloto, né? Eu vou postar no Spotify em alguma conta. Então fique atentos na comunidade e é isso, galera. Beijo no coração. Boa noite. Se cuidem, fiquem com Deus. Até mais. Tchau!